Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Felipe Caixeta. Eu sou pesquisador aqui do LTAD. O LTAD é um laboratório aqui da Faculdade de Engenharia Mecânica. E eu queria apresentar para vocês hoje trabalhos que a gente faz de desenvolvimento na área de materiais, que hoje tem foco na aplicação com hidrogênio, principalmente pensando aí em aplicações do hidrogênio como fonte de descarbonização aí da matriz energética, né? Deixa eu só fazer uma apresentação para vocês do nosso laboratório, só para contextualizar, né? A gente fica aqui no Bloco Santa Mônica, perto do Centro de Convivências, né? E a gente tem um foco de trabalho em P&D, em parceria com empresas, né? Então hoje a gente tem uma equipe de mais de 60 pessoas que trabalham em diversas áreas de desenvolvimento. E uma dessas áreas hoje, que hoje pesa quase a metade da nossa equipe de pesquisa, é o estudo de materiais para aplicação com hidrogênio, né? Então, a pergunta, talvez, para alguns é por que hidrogênio, né? Por que a gente fala de hidrogênio e descarbonização? O hidrogênio é o elemento mais abundante e mais simples que tem no universo, né? Então você pensa, não, então ele é muito fácil de operar e a molécula de H2, né, que é a combinação de dois átomos de hidrogênio, ela pode ser usada para queima, ela tem um grande potencial de oxidação e isso gera energia. E subproduto é água, então, teoricamente, é não poluente, né? Então, ótimo, vamos usar hidrogênio para tudo, é a solução para tudo. Poderia ser. Só que o hidrogênio você precisa gerar essa molécula de H2 que ela não acontece tão facilmente no universo. A não ser que a gente vá lá no Sol e extraia hidrogênio gasoso, o que seria muito bom. Mas hoje o hidrogênio a gente não encontra ele facilmente na Terra em forma gasosa. Então a gente tem que gerar isso por forma de eletrólise. Então a gente precisa fazer a eletrólise desse hidrogênio para que a gente gere um combustível, um potencial combustível para diversas aplicações. Então, na hora que você precisa de fazer uma eletrólise, você precisa de energia. E aonde que vem o apelo do hidrogênio verde? Hoje existem já no mundo diversas formas de gerar hidrogênio, mas eu diria que a vertente hoje, pensando em descarbonização, mais importante é se utilizar de energias renováveis como solar, eólica, entre outras, para gerar essa eletricidade que vai gerar hidrogênio, e esse hidrogênio pode ir para diversas aplicações, como industriais, então, geração de amônia para fertilizantes, refinos de petróleo, processos siderúrgicos de fabricação de aço, na parte de mobilidade também, como combustível para veículos leves e pesados, aeronaves, naval e ferroviário, e doméstico também, como armazenamento de eletricidade e aquecimento também de casas e estabelecimentos. Então, ele tem uma gama de aplicações muito grande, né? E é um problema hoje, o hidrogênio ele entra dentro de, vamos dizer assim, de uma matriz de renovação energética, né, que a gente tem que buscar, pensando em descarbonização, onde ele compete também, por exemplo, em automóveis com combustíveis mais renováveis como o etanol, entre outros. Mas o hidrogênio tem algumas vantagens, primeiramente porque a gente consegue facilmente gerá-lo em qualquer lugar via de fonte renovável, então você não precisa de uma usina muito complexa, eu posso gerar hidrogênio no quintal da minha casa, que eu tendo os equipamentos de energia elétrica, e pergunta-se, então por que o carro não é eletricidade, né? Se eu vou gerar eletricidade para gerar hidrogênio. Então você acaba tendo uma perda. Mas por outro lado, o hidrogênio tira o problema da sazonalidade que você tem com a geração de eletricidade. Eletricidade eólica tem hora que o vento sopra mais forte, sopra mais fraco e a rede tem que absorver isso. Se você gerar hidrogênio, você armazena isso e você pega os picos e você armazena mais, nos vales você utiliza o que está armazenado, né? Então, ele tem hoje diversas aplicações, muitas empresas, estudiosos vão dizer que o carro elétrico tem vantagens, que o carro hidrogênio tem outras vantagens. A gente, estando no meio do caminho, a gente não discute muito, a gente sabe o quê? Existem muitas empresas e muitos países que estão investindo pesado e buscando aplicações para esse hidrogênio. E por que eu preciso desenvolver materiais para operar hidrogênio? Então já existe fabricação de hidrogênio há centenas de anos no mundo. Por que hoje isso virou algo diferente? O hidrogênio ele tem uma característica muito importante para materiais, até por ele ser um elemento menor que existe hoje na tabela periódica, ele se difunde e entra dentro desses materiais, e principalmente materiais metálicos, acontece um fenômeno que a gente chama de fragilização
pelo hidrogênio. E o que acontece é que a propriedade mecânica, a resistência desses materiais tende a diminuir drasticamente quando eles estão trabalhando em operações com presença de hidrogênio. Então, se a gente pensa, quanto mais a gente vai aplicar hidrogênio, mais problema isso pode gerar. Isso não acontece sozinho, né? Existe uma combinação também de propriedades do material e tensões mecânicas que precisam acontecer para que esse fenômeno da fragilização aconteça. Mas esse fenômeno em vários lugares. Acontece em processos de corrosão, a processos de soldagem, revestimentos de materiais, até operações offshore ele acontece muito. Mas aplicações com hidrogênio gasoso é uma linha hoje que está crescendo cada vez mais e se precisa entender e desenvolver materiais para que sejam mais eficazes e mais seguros. E aí onde eu mostro até alguns exemplos aqui de falhas e acidentes que ocorreram por conta de negligenciar esse problema de hidrogênio. Então, reservatórios de hidrogênio que explodiram porque não se sabia muito bem a influência desses materiais com hidrogênio, aeronaves que tiveram problemas em trem de pouso também por esse mesmo problema, na parte de estruturas grandes como pontes e estruturas de extração de petróleos também acontece. Então, entender e saber que materiais é correto aplicar com hidrogênio é muito importante. Então, é isso que hoje a gente trabalha no nosso laboratório. É desenvolvendo técnicas e aplicações para selecionar melhores materiais para essa aplicação com hidrogênio. Então, resumidamente, eu mostro um pouco dos equipamentos, ensaios que a gente trabalha, mas a gente tem hoje uma linha forte para poder determinar a permeação desse hidrogênio, como que esse hidrogênio permeia dentro desses materiais. Como eu expliquei, ele é o menor átomo, ele tem uma certa difusão, e isso é importante para saber como que o hidrogênio se adentra, né, esses materiais e afeta as propriedades mecânicas. Então a gente trabalha com algumas técnicas, tanto eletroquímicas, como técnicas ali de extração a quente, para determinar essa perda de hidrogênio. A gente também tem diversos ensaios mecânicos que a gente trabalha hoje para avaliar como que o hidrogênio afeta as propriedades desses materiais, né? Então, a gente trabalha tanto em ligas de alumínio, níquel, aço inoxidável, aços de alta resistência, para diversas aplicações. Aplicações, por exemplo, em tanques para você colocar no seu carro e armazenar hidrogênio. Aplicações em tubulações que vão estar enterradas, transportando hidrogênio para diversas cidades. Hoje, até substituir gasodutos que já existem na linha, hoje, em estrutura do Brasil, para que se opere com hidrogênio. Então, a maioria desses trabalhos busca entender se os materiais que a gente usa hoje, eles podem ser aplicados com hidrogênio e, se for aplicados, quais são os limites operacionais para que aqueles tipos de falhas não aconteçam, né? Então, a gente trabalha com hidrogênio na forma gasosa várias vezes, mas também a gente tem uma maneira de trabalhar com hidrogênio na forma eletroquímica, que até auxilia, porque aqui a gente está falando de pressões acima de 200 bar operacional, o que gera até um risco operacional grande nosso de ensaios, né? Mas a maioria dos ensaios a gente trabalha, por exemplo, esse ensaio a gente usa muito para avaliar aços automotivos e para aplicação aí também em tanques de automóveis, como que essa perda de dutilidade pelo hidrogênio acontece. Então a gente tem alguns trabalhos junto com a Usiminas trabalhando esse tipo de ensaio. Esse ensaio aqui é muito indicado para a gente trabalhar os parafusos e fixadores que são aplicados nessa região com hidrogênio também, que acontece muita falha, que é um ensaio de carga constante. A gente tem alguns trabalhos com a Petrobras também nesse tipo de desenvolvimento. A parte de tenacidade e a fratura, que é como o material resiste a crescimento de trinca, né? Também é algo muito importante, e a gente tem aplicado ali, voltado a dutos de transporte de hidrogênio. A União Europeia hoje tem projetos milionários, quase bilionários hoje, querendo converter as linhas hoje de gás natural para hidrogênio gasoso. E a pergunta é, eu posso? Eles não sabem dizer. Se os materiais que estão lá, se as soldas que foram feitas, se os parafusos que estão instalados aguentam essas condições. Então todos esses testes, todos esses ensaios estão sendo desenvolvidos buscando, né, essas aplicações. Esse também é um ensaio muito utilizado para operações offshore. A gente tem trabalhos com a Petrobras também nesse tipo de ensaio que simula muito condições de parafusos também em campo, né? E esses também são alguns ensaios diferentes que a gente trouxe de desenvolvimento para dentro do nosso laboratório, exatamente para poder aumentar
a gama de materiais que a gente pode testar. Esse é isso que chama de small punch, e a gente tem hoje diversos outros testes que a gente aplica dentro, todos eles voltados a buscar esses materiais que possam ser aplicados em tanques, em tubulações de transporte, em equipamentos para produção de hidrogênio. E hoje até a gente tem uma linha que eu não trouxe nessa apresentação porque está começando agora, mas a linha de estudar motores, materiais para motores diesel, que em vez de você aplicar o diesel, você aplica o hidrogênio, ou até uma visão muito interessante, que é aplicar pequenas concentrações de hidrogênio gasoso no diesel para reduzir as emissões e, vamos dizer assim, reduzir o impacto de carbono que grandes transportadoras estão tendo hoje no país, né? Então, isso tudo vem alinhado com um esforço muito grande governamental, que tem buscado incentivos fiscais para essas empresas investirem nesse tipo de desenvolvimento, mas eu diria que as grandes empresas todas hoje precisam olhar num horizonte de 15, 20 anos para frente, porque essas tecnologias, se vai ser o hidrogênio, se é o carro elétrico, se é outras formas de armazenar energia, a gente não tem ao certo qual que vai ganhar. Mas eu acredito, pessoalmente, que é uma combinação de tudo que vai gerar uma matriz mais sustentável mundialmente, né? Então hoje a gente trabalha muito trazendo para empresas e grandes operações como que eu evito essa fragilização por hidrogênio, né? Então isso são boas práticas que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos, de como selecionar bem os materiais, que tipo de operações que a gente tem que fazer na produção desses materiais para evitar que isso aconteça e como identificar também esse tipo de falha quando ela acontece. Então, hoje a gente tem buscado esse tipo de aplicação, como eu comentei, mais da metade da nossa equipe hoje trabalha quase que diretamente nesse tipo de desenvolvimento e a tendência é aumentar. A gente tem tido contato com grandes empresas da linha automotiva, da parte de óleo e gás, grandes siderúrgicas, que precisam desse desenvolvimento, pensando numa meta de descarbonização aí de 2030 para frente, né? Mas eu sei que às vezes o tema é um pouco pesado, eu queria trazer mais uma abordagem geral para você do que a gente tem feito, não queria entrar em detalhes, mas agradeço o espaço aí cedido, agradeço o pessoal da organização do evento e se alguém tiver alguma pergunta, fico à disposição. Muito obrigado pela palestra, viu? Alguém tem alguma pergunta? Parabéns pela apresentação, excelente, eu achei. Nós temos um interesse, eu vi que num determinado momento você falou que poderia associar essa inserção desse hidrogênio verde junto com ligas de alumínio. Nesse caso, isso ainda teria um baixo custo em situações em que a gente não tivesse que ter um desempenho de tanta qualidade desse alumínio? Porque se for possível, a gente poderia ter algumas aplicações, inclusive em nanobiotecnologia. A produção do hidrogênio verde, ela busca principalmente utilizar materiais que são, de certa forma, menos resistentes. Então, o alumínio ele é uma boa alternativa. Então, parece ser meio contraintuitivo, né? Poxa, eu estou com medo do meu material perder resistência, mas eu posso usar alumínio menos resistente, mas exatamente porque o fenômeno que o hidrogênio traz, ele é mais acentuado em materiais de mais alta resistência. Então o alumínio é uma aplicação muito boa. Existem muitas, são pequenas células que o pessoal hoje desenvolve para geração de hidrogênio verde, onde eles utilizam já o hidrogênio nas células de geração, né? Ou o alumínio nas células de geração de hidrogênio. E hoje tem muitas aplicações de nanotecnologia para prevenir que o hidrogênio entre no material. Eu tive uma reunião hoje com uma empresa fabricante de tubos, onde eles estão testando lá em Belo Horizonte, junto com o pessoal do LN Nano, lá da UFMG, aplicações de nanopartículas para poder aprisionar o hidrogênio, não deixar ele difundir no material e aconteceu o fenômeno da fragilização. Mas o alumínio é uma excelente aplicação e, se eu não me engano, eles estão usando nanopartículas de alumínio também para prevenir essa difusão do hidrogênio, né? Obrigado. Bom, parabéns pela apresentação. Eu tenho duas dúvidas. Acho que você chegou a mostrar na apresentação do risco, né, do hidrogênio com explosões, né, se eu não me engano.
e falou também de poder utilizar isso em veículo, né? Queria saber até que ponto isso se mostra seguro ou não essa aplicação. E a outra é com relação a assim, um gap de energia que eu tenho que usar uma energia eólica para gerar o hidrogênio. Compensa isso? Eu estou falando porque eu sou da área de saneamento, tem hora que você pensa em... tem uma questão de reaproveitar resíduos para geração de energia, e muitas vezes tem algumas coisas que não compensam. Vou pegar um resíduo que às vezes tem uma umidade muito elevada, você gasta muita energia para secar, e o poder calorífico depois não compensa aquela gasto de energia que você teve para retirar essa umidade. Então, nesse caso, compensa? Qual que é essa diferença de... Essa pergunta é uma excelente pergunta. Como é que é seu nome? Smarley. Smarley. Respondendo diretamente, compensa? Não. Se você fizer o balanço energético, a perda que você tem na eletrólise do hidrogênio é mais ou menos 60%. Então, se você pensar, o potencial calorífico que o hidrogênio tem com o que você gastou de energia elétrica para gerar, você tem uma perda de mais ou menos 60%. Poxa, então é muito melhor eu botar essa energia na rede, vou carregar uma bateria, um carro elétrico, eu vou carregar uma bateria para qualquer outra aplicação. E isso é verdade. Só que existem algumas aplicações para o hidrogênio que elas são muito específicas. Por exemplo, aeronaves. Hoje é quase inviável você fazer um avião de grande porte com uma bateria. Um avião elétrico. A Embraer tem desenvolvimentos hoje, por exemplo, de aviões elétricos. Todos eles são de pequeno porte. Aviões de grande porte hoje é inviável por conta do peso das baterias. Só que o hidrogênio, você pressuriza ele em tanques e o peso, vamos dizer, a densidade energética dele é muito maior. Então, na hora que você faz uma conta de que, olha, se eu fizer diretamente, ela não vale a pena. Mas se eu for usar num avião, num caminhão fora de estrada, numa máquina agrícola, para que eu não precise abastecer todo o tempo, para que eu não precise ficar parado carregando na beira da estrada 5 horas antes de seguir viagem, eles têm suas aplicações. Então, e em relação à segurança, é algo realmente muito importante. Mas se a gente, a nossa área de materiais vai dizer muito isso, se a gente tiver segurança nos materiais que a gente está trabalhando, é tão perigoso quanto um tanque de GNV. Ele é pressurizado, ele pode ser explosivo, mas com os procedimentos de segurança corretos, com válvulas de segurança, com um projeto do tanque para que ele não exploda com uma colisão, como hoje a gente tem nos tanques de GNV, risco ele existe, mas é tão arriscado quanto um GNV, como o metano, como qualquer outro tipo de aplicação de combustível gasoso. Ele é mais reativo? Até não, porque o hidrogênio ele só queima bem numa faixa muito pequena de concentração ali de oxigênio. Então, ele tem horas que pode ser até mais inofensivo do que um metano, por exemplo. Mas o potencial do hidrogênio eu acho que está mais muito de achar os nichos corretos de aplicação do que exatamente ser a solução. Porque, realmente, eu tenho uma placa fotovoltaica e gerar para carregar um carro elétrico que vai rodar é praticamente impacto zero e a perda é muito menor. Obrigado. Bem, pessoal, olha, muito obrigado pela apresentação, viu? Mais uma vez. Eu agradeço. Obrigado. Bem, pessoal, a gente chega ao final do segundo dia. Nós chegamos no final da primeira parte do evento, que é a apresentação de práticas. Foram 29 práticas apresentadas, práticas desenvolvidas dentro da UFO sobre sustentabilidade. Foi uma oportunidade ímpar de conhecer várias iniciativas, vários projetos e desenvolver várias parcerias. Então, fico muito agradecido a todos que submeteram trabalho para apresentar. Foi muito rico e muito gostoso esses últimos 2 dias. Fica agora o convite para segunda-feira, dia do meio ambiente, onde nós vamos finalizar as atividades da mostra. Nós vamos ter, no primeiro momento, a mostra do Circuito Tela Verde, com um vídeo independente do Ministério do Meio Ambiente. Logo depois, nós vamos ter uma mesa redonda sobre animais silvestres, com participação do IBAMA, Polícia Militar Ambiental, Departamento de Animais Silvestres do Hospital Veterinário
e do projeto de prevenção de atropelamento de animais. Então, essa mesa redonda vai ser coordenada, né, pelo Jimmy, que gentilmente nos atendeu na solicitação de mediar essa mesa redonda. Logo depois nós vamos ter uma visita guiada ao Doce Jardim, que foi até lembrado mais cedo hoje no projeto. No período da tarde nós temos uma atividade de um painel para discussão da nossa política ambiental, para onde que nós queremos ir, que vai ser conduzido pelo Observatório de Política Ambiental da UFA, a professora Samara, que está aqui. Então fica o convite para segunda-feira, para todo mundo para estar aqui. Acredito que vai ser uma discussão muito interessante para a gente poder discutir vários aspectos da nossa política ambiental e para onde que a gente quer ir, enquanto universidade. Então, agradeço a todo mundo que está aqui, né, presencial e acompanhando online. Então, até segunda-feira. Um abraço.